Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo que nós estamos entrevistando os pioneiros da igreja e hoje nós temos a irmã Consuelo Pradera. Esse nome é forte, é muito importante lá na igreja em Brasília, né? A família Pradera acompanhou a igreja, o crescimento da igreja lá em Brasília. E se vocês lembram da entrevista da irmã Lindamir, ela menciona a família Pradera e nós temos aqui, tá, representando essa família, a irmã Consuelo. Ela vai contar para nós histórias sobre o começo da igreja e muitas outras coisas. Então acompanhe esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e compartilhe, espalhe esse vídeo com seus amigos. Bem-vinda, irmã Consuelo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Você gostaria de se apresentar, falar sobre sua família e também já começa contando as histórias aí sobre como foi o começo da igreja em Brasília. Tá bom. Então, meu nome é Consuelo de Oliveira Pradera, agora casado, tenho Resende. Eu vim para Brasília, nasci na cidade do Rio de Janeiro, vim para Brasília, meu pai ele era sargento da aeronáutica, a capital tinha saído do Rio de Janeiro para vir para Brasília, e ele tinha uma oferta de algumas vantagens para vir, e ele veio para Brasília em 63. E o primeiro lugar que nós moramos em Brasília foi justamente onde morava a irmã Lidamir, na quadra 405, e ela comenta que quando nós nos apresentou à igreja. Eu era pequena, eu tinha em torno de 6 para 7 anos, mas eu me lembro vagamente de nós termos ido à casa dela. Como ela contou, no primeiro contato não deu certo, e nós vamos então só conhecer a igreja, ter um outro contato pelos missionários um ano depois. Mas vale dizer que quando meu pai veio para Brasília, ele já tinha, meu pai teve, e a minha mãe tiveram 15 filhos. Eu faço questão aqui de falar o nome de cada um rapidamente. Nós temos o mais velho, chama-se José Pedro, depois Fernando, Humberto, Maurício. Eu, Consuelo, sou a quinta filha. Nós vamos ter o Alexandre, o Leonardo, que faleceu, que tem uma experiência legal, que se tiver um tempo a gente pode contar. Depois vem as meninas. Eu estou entre os meninos e tem as meninas. Aí vem Tereza Regina, Silvia Helena, Beatriz, Kátia, Tânia, Thelma. Por último, o menino, que vai ser o Daniel, e a caçulinha, que vai ser a Débora. Então, eu faço questão de registrar o nome deles. Eles são irmãos, são pessoas muito queridas, e todos nós somos, assim, avós, né? Então, está uma fase muito boa que nós estamos vivendo. Bom, então, voltando lá para o meu pai. Quando ele conhece a igreja pelas missionárias, ele conta, a gente não entendeu muito bem, mas acho que foi uma questão de simpatia. Ele resolve ele não aceitar mais as aulas. Nesse período, que foi mais ou menos em 64 para 65, a vida dele acontece algumas coisas e fica um turbilhão. E até que a gente vai parar em uma outra quadra, que é a 214, e os missionários batem na porta, estão fazendo contatos de porta em porta. Era bom falar o nome de missionários, né? Pessoas muito queridas. É o Elder Granger e Elder Holbrook. O primeiro nome é James Granger. O Holbrook é Shale, eu não sei pronunciar o nome dele, Shale Holbrook. E ele, quando ele bate na porta e a minha mãe atende, a minha mãe sabia que se tratava. Ela fala: meu marido está lá embaixo, está saindo com o carro. Se você correr, você consegue pegar ele. Desce a escada, primeiro andar. Ele desce a escada. Isso eu me lembro, porque eu estava dentro do carro. Papai acho que ia levar a gente para a escola. E aí ele faz um contato com meu pai, assim, pela janela. E o senhor, posso marcar? Aí ele conta para nós, o papai fala que aceitou, marcou com ele à noite por questão de educação. Mas dali nós vamos começar a frequentar a igreja. A capela tinha 6 meses que ela tinha sido construída. E aí eu vou dar a minha visão de criança de 8 anos, que vai entrar na capela, ver aquele salão cultural, com aquele palco enorme. Eles tinham feito uma sátira da Cinderela, porque a Cinderela, o sapatinho da Cinderela era uma bota de exército, então eles fizeram uma brincadeira. Mas eu fiquei tão encantada com tudo aquilo,
E depois eu me lembro também que durante a semana, que onde tinha a primária, tinha a reunião só para crianças. Eu nunca tinha visto isso. Minha mãe ela era católica, eu tinha feito a primeira comunhão, e meu pai, a mãe dele era médium, era espírito, né? Então, eles não tinham coisas em comum com relação à religião. Então, a igreja foi trazer essa unidade para eles dois. E eu fiquei tão feliz com a primária, porque eu falei, nossa, um lugar onde eu tenho crianças também, que eu podia brincar, conversar. Eu vou falar para vocês que foi a infância mais feliz da minha vida. Porque o que eu brinquei naquela frente daquela capela, o Dale conhece a capela, ela tem uma parte gramada na frente maravilhosa, tinha também uma quadra atrás. O que a gente brincou, eu tive a infância mais feliz da minha vida dentro da igreja, foi muito bom. E eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo grande mesmo, dizer uma homenagem para Marli. A Marli, ela é irmã da irmã Lindamir. E ela era presidente da primária na época. Ela era muito bonita, era jovem ainda, acho que ela tinha em torno de 18 anos. Ela se casou com um rapaz também chamado Imar, que ele fez uma coisa muito especial para mim, que eu nunca esqueço. Quando a gente fazia as reuniões de sábado, que era as pessoas chamavam de Associação de Melhoramentos Mútuos, mas lá ia a família toda para essa reunião. E eles costumavam fazer um show de talentos, e eu fui lá toda animada, eu gostava de cantar, toda animada. Na hora que eu entrei, subi no palco, vi aquele pessoal todo lá embaixo, eu não aguentei, comecei a chorar. E ele não me deixou descer do palco. Ele chegou perto de mim e falou, olha, você vai fazer o seguinte, você não olha para as pessoas, você ou se olha para alguém que você conhece, ou você olha para o horizonte, olha lá para o fundo. E ele não me deixou desistir. E eu cantei a música toda. Então, são essas coisas assim, pessoas tão carinhosas, pessoas tão bondosas que a gente foi encontrando dentro da igreja, que foram ajudando na integração. A nossa gratidão muito grande pela família do irmão Jason, da irmã Indamir, foi justamente pelo apoio que eles deram nesse sentido. Os meus pais, eles foram se selar no templo em Salt Lake, em 74, porque o irmão Jason incentivou demais. Eles falaram, olha, vocês comprem uma passagem aí. Nós vamos vir de Curitiba, vamos fazer uma escala em Brasília, vou pegar vocês e vamos levar vocês até lá. Sério, sério, olha como eles são bons. E aí tinha nascido a minha irmã, que tinha 2 meses, a última, ela tinha a Débora, tinha 2 meses, a Débora foi junto, foi a primeira a ser selada, na verdade. E eles economizaram dinheiro para ir. Então, foi uma realização, né, para eles, como casal, poder fazer essa ordenança, e depois, quando o tempo em São Paulo, nós fizemos a ordenança de todo mundo. Então, uma coisa bem, bem especial, essa ajuda, essa integração, né, que os membros deram à minha família, quando nós entramos. Então, já entramos sabendo que era isso que, como membros, nós deveríamos fazer para os outros membros também. Então, isso é muito especial. Bem, a gente vai entrar, então, para a igreja e vai acontecer uma coisa. O meu pai, um ano, em 67, ele vai sair, porque ele era sargento aeronáutico, ele vai sair para a reserva, que a gente chama de reserva, né? E ele, embora ele estava novo, ele tinha 37 anos, mas tinha uma condição lá especial que ele podia sair, ele sai e vai se tornar um professor de educação física, que é a profissão que ele amou. Ele era um atleta, ele adorava esportes, ele era aquele professor que trabalhou na rede pública, ele trabalhava na rede particular também, e ele é aquele professor que comprava bola, ele é um cara assim, super dedicado. Bem, ele vai entrar, quando ele entra então na igreja, mas tem um detalhe bem legal de contar. Os missionários, quando ensinaram meu pai, não falaram para ele sobre o dízimo. Não falaram. Não... Ele chegou depois falando, irmão, você vai pagar o dízimo? Que isso? Aí ele usou uma expressão, falou assim, eu não vou dar dinheiro para americano, né? A igreja sempre tinha no início, nessa... Aí alguém, não sei exatamente quem, explicou para ele do que se tratava. Mostrou as escrituras para ele. Meu pai gostava de estudar as escrituras.
Então, mostrou para ele as escrituras e falei, faz o teste, não está aqui a promessa? Faz o teste. Vai acontecer uma coisa bem legal para contar. Quando nós estávamos morando em Taguatinga, nós frequentávamos a Capela na Asa Sul. Era mais ou menos uns 35 quilômetros de distância e tudo isso. Então, o que acontecia? Como tinha reunião de manhã e de tarde, ele, nesse dia, nesse domingo, ele ia levar o dízimo, porque não era como hoje, né? Você levava o dízimo, ou em espécie, ou cheque, você levava o dízimo. E a minha irmã ficou doente, a Beatriz fica doente. E nós tínhamos uma família muito grande e o orçamento era bem apertado. Então, ela estava com febre, a minha mãe, muito experiente, já falou, vamos ter que entrar com uma medicação para ela. Mas para comprar a medicação, ele teria que tirar o dinheiro do dízimo que ele tinha. Então ele fez o seguinte, falou assim, eu vou dar uma bênção nela, vou para a igreja, vou pagar meu dízimo. Quando eu voltar, se ela não melhorar, eu vou pedir esse dinheiro emprestado, mas eu não vou deixar de pagar o dízimo. Desculpa, eu acho que eu vou me emocionar algumas vezes. Ele vai para a reunião, a mãe fica em casa, dá a bênção, né? Minha irmã vai para a reunião, volta, e quando volta, ela não está mais com a febre. Que no dia seguinte não precisou de nada, ela simplesmente ficou bem. Então, ele contou isso para nós, como ele fez questão de reunir a família e vai contar isso para nós. Então, a questão do dízimo é sempre uma coisa muito séria, assim, muito sagrada para nós. E nós que vimos o quanto nós fomos abençoados, porque uma família com 14 filhos não é uma coisa fácil. E ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ele era uma pessoa que ainda servia na igreja. A gente, quando morava em Taguatinga, eu, como era a irmã mais velha, eu cuidava da roupa das minhas irmãs. Então, a gente se preparava no sábado. Então, eu ia lá, botava cada meinha, cada sapato, 6 sapatos, 6 meinhas, ia colocando e a gente saía em Fiangiana, porque nessa época ele estava sem carro. Então, a gente saía, nós não morávamos na comercial, né? Aí nós íamos mais ou menos uns 800 a 1 quilômetro para pegar o ônibus. Entrávamos no ônibus, a gente tinha que ir mais cedo, porque a reunião é de manhã. Entramos tudo no ônibus e saltávamos lá na Asa Sul, caminhava mais um pouquinho para ir para a capela. Era assim, uma coisa que a gente fazia com alegria, sabia? Então, era surpreendente como é que a igreja foi entrando. Estou falando isso para dizer assim, como a igreja foi entrando na nossa vida e foi modificando, e foi trazendo um bem-estar que eu não sei descrever, só estou contando isso para tentar descrever o bem-estar que a igreja proporcionou aos meus familiares. Meu pai vai ser depois chamado, depois que o irmão João volta para Curitiba, meu pai vai ser chamado para ser o presidente do ramo. O Deio até comentou que ele morou em Brasília 1 ano, entre 67, 68, 69, 69, 68, 69. Eu acho que nós estamos lá ainda. Tem uma foto que talvez você vai colocar, que é justamente a foto de 68. Vai nascer a minha irmã Thelma, que está no colo da minha mãe. Depois disso, ela vai ter mais 2 filhos ainda. Então, o que a gente viu, assim, o que foi a colaboração do papai, assim, do trabalho assim, que eles fizeram com relação ao crescimento de Brasília? Ele foi chamado para ser o presidente do ramo de Asa Sul, né? De Brasília, o único que tinha. Depois ele vai, como nós já estávamos... Desculpa, deixa eu só entender então as datas. Seu pai, ele entrou na igreja em 67? 65. É. 5 de dezembro... Em 67 ele se aposentou do exército, ele entrou na reserva. Ele é da aeronáutica, na verdade. Da aeronáutica, vai entrar, ele entra na reserva e vai ser professor de educação física, que vai ser a profissão dele, até o final da vida. Aí ele vai se selar no templo em 74. 74. Isso. Ele era presidente do ramo antes, de Brasília. Ah, sim. Ele vai ser presidente do ramo
em 60, 67, eu acho. Eu tenho que olhar aqui, eu posso pegar uma Não, sem colinha aqui. problema. Mas eu acho que a data não vai ser tão importante. Não, mas só para Assim que entender mais ou menos. Nessa época tinha apenas um ramo em Brasília? sim, só um ramo, só um Ah, ramo, só um ramo. Pessoas muito queridas lá e tudo, mas era só um ramo. E a novidade é que ele vai ser o primeiro presidente que foi batizado em Brasília, porque os outros tinham vindo de fora, né? O irmão Perilo, que foi o primeiro, depois o irmão Jason, que tinha se batizado fora de Brasília, e ele vai ser o primeiro que era de Brasília mesmo. Quando ele a gente está em Taguatinga, mais pessoas de Taguatinga vão entrando para a igreja, porque todo mundo frequentava lá. Aí nós vamos mudar para o Guará, que é uma cidade que fica entre Taguatinga e Brasília. E quando a gente está no Guará, o meu pai já tem o distrito de Brasília, ele está como primeiro conselheiro nesse distrito de Brasília, você tem uma foto lá também. Ele vai ser desobrigado porque eles querem criar o ramo de Taguatinga. Então, o que ele faz? Ele está morando em Brasília, no Guará, mas aí faz o ramo em Taguatinga. Eu só se olhar as datas aqui, eu não sou muito boa com as datas. Eu sei que está no ano de 70. Ele vai, então, nós vamos inaugurar o ramo iniciar o ramo de Taguatinga, tem uma foto, inclusive, lá também, que a gente está na frente da casa, uma casa, e depois de um ano, o pessoal do Guará, já é suficiente para criar um ramo no Guará. Então, de novo, ele abre um ramo no Guará. E, por coincidência, esse ramo, os primeiros dias ficam na minha casa mesmo. Foi muito, muito divertido isso. Ainda bem que foram poucas semanas. Mas a gente, domingo, levantava todo mundo, vamos botar as cadeiras nos quartos, né? Nós tínhamos uma copa relativamente grande, o número ainda não era muito grande de gente, mas aí nós fizemos umas 3 ou 4 reuniões ali. Depois alugamos uma casa, também tem uma foto na frente da capela, depois nós fomos... E no final, nós vamos construir a capela de Taguatinga, ajudar a construir, que naquela época tinha isso, né? Tanto de Taguatinga como do Guará foram simultâneos. E os membros iam para ajudar a fazer os tijolos, e depois raspávamos, né, as paredes para poder pintar. Foi uma coisa maravilhosa, foi muito bom isso. Então, a contribuição que eles deram, meus pais deram para o crescimento da igreja, a princípio foi essa. Foi nesse aspecto, porque de Taguatinga nós temos uma estaca, depois teve uma outra, que é a Ceilândia, que é colada em Taguatinga.